Olá, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Desejo para vocês uma abençoada quarta-feira. Que ela seja de fato uma quarta de muitas bênçãos na vida de vocês, de muita alegria, de muita paz na vida de vocês. Nesse dia 19 de fevereiro, nós queremos rezar, meditar nos nossos corações, nas nossas mentes, com o Evangelho de Marcos, o capítulo 8, versículos de 22 até 26. Jesus e os seus discípulos chegaram a Betsaida, e algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele. Colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." E então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Nós temos aqui, caros irmãos e irmãs, a cura do cego de Betsaida, e que é propositadamente colocada por Marcos num contexto onde se fala da cegueira dos fariseus e dos discípulos. Vamos recordar isso. É que Jesus vem falando de forma muito dura. É que os discípulos têm dificuldade de compreender, os fariseus também. Então esse evangelho de hoje, da quarta-feira, encerra aquela longa sessão que a gente chama assim, a sessão dos pães, do milagre dos pães. E Jesus, ele mais uma vez usa a linguagem táctil, do contato, do toque. Não a maneira dos magos, mas para que a pessoa que recebe então o prodígio, o milagre, esteja consciente daquilo que está se passando. O milagre, ele se realiza em dois tempos. Primeiro, o cego, ele vê de uma forma confusamente. O que diz o cego? Vejo os homens, vejo-os como árvores a andar. Depois, quando a cura ela está completa, vê claramente. O cego ficou restabelecido e distinguia, via tudo com nitidez. Por que há esse movimento? Porque Jesus, ele não quer atitudes triunfalistas. Por isso que, ao despedir o cego curado, ele recomenda que não entre na aldeia. O verdadeiro crente, ele crê nos milagres e não por causa dos milagres. Perceberam? Nos milagres e não por causa dos milagres. Os milagres vêm depois da fé, de tal modo que, se não há fé, ou se então a fé é fraca, nem sequer acontecem milagres. Veja, a gente tem, isso é decisivo para nós. Eu vou repetir isso. A gente crê no milagre e não por causa de um milagre. O milagre, ele vem depois da fé da gente. Ou seja, se a gente não tem fé, se a nossa fé é muito frágil, diante de qualquer coisa ela sucumbe, não vai acontecer milagre. Na cura apresentada pelo Evangelho de hoje, a única que acontece nessas duas etapas, de novo, do ver confusamente e depois ver com nitidez, nós vemos uma alusão ao caminho progressivo da fé, da iluminação dos próprios apóstolos e de todos os cristãos. Eu sempre gosto de dizer para a catequese, por exemplo, no âmbito da evangelização, ninguém nasce cristão católico. A gente vai se tornando cristão e católico no decorrer da nossa vida. Nós somos inicialmente como que cegos, depois passamos a ver, compreender as coisas de uma forma parcial. E um dia nós vamos ver claramente a graça de Deus que atua em nós, que atua nas pessoas, que atua na humanidade toda.
Portanto, o Evangelho, essa sessão que concluímos agora, essa longa sessão do milagre dos pães, é um chamamento para nós para um caminho de iluminação, para todos nós, para os cristãos de todos os tempos. Primeiro, somos cegos, não vemos as coisas, não compreendemos as coisas. Depois a gente compreende, não compreende tudo, mas a gente vai começando a compreender, a gente começa a ver as coisas com uma certa nitidez, não claramente. E no decorrer da nossa vida, em algum momento, veremos claramente a graça de Deus em cada um de nós. Desejo para você uma abençoada quarta-feira, para sua família. Que Santo Antônio te ilumine, te proteja, te guarde. Amanhã, quinta-feira, estaremos aqui no mesmo horário. Paz e bem para vocês.